Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom a tarefa, o trabalho, quando somos convidados. E agradecemos ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede todo o tempo. Antes de mais nada, pelo grande dom chamado vida, por fazermos parte desse contexto neste momento. Nós começamos pedindo ao Pai que abençoe o trabalho, que abençoe as casas, que abençoe a toda a nossa doutrina, que tanto nos consola e que tanto nos conforta. Para que tenhamos um encontro harmônico de informações, de ideias, de mensagens. Esse momento que diferente, mas muito bem-vindo, porque hoje nós estamos vivenciando uma situação diferente, tal qual escolhemos estar fazendo parte. Contamos com uma tecnologia maravilhosa de estarmos juntos, mesmo que distantes, com todos essa tecnologia maravilhosa de comunicação que tem nos ajudado a manter o trabalho ativo, a manter o trabalho vivo, porque se assim não fosse, estaríamos muito mais distantes. E agradeço ao convite, onde hoje nós vamos falar do livro Vinha de Luz, sobre Tu e Tua Casa. Todos nós temos uma iniciação religiosa, geralmente vinda pelos nossos pais. Muitas pessoas até que se encontram dentro da doutrina espírita, elas vieram da Igreja Católica, que é o que geralmente vem como base há muitos e muitos anos. Alguns pais, outros optam pela doutrina, diversos, tem a evangélica, nós sabemos que tem uma diversidade muito grande de religiões. Então, essa iniciação, ela é uma escolha feita pelos nossos pais, porque quando nós somos pequenos, que nós estamos começando o nosso amadurecimento, nós somos guiados por alguém que tenha mais experiência do que nós. Só que, com o passar do tempo, nós temos a liberdade de termos a nossa escolha religiosa. É onde vamos buscar, aonde mais nós nos identificamos como pessoa, como fé, como crença. Nós vamos buscar algo que nos dê a resposta necessária. E cada pessoa com seu pensamento, com seu ideal, seu objetivo. Cada pessoa pensa de forma diferente, porque se assim não fosse, a humanidade seria uma coisa mecânica, né? Todos seguindo ali junto como se fossem robôs, e nós não somos. Então nós colocamos ativa a nossa inteligência, a nossa liberdade de escolha. E essa escolha, ela vai nos guiar a um caminho próximo de Deus, a um caminho onde possamos conversar, resolver as nossas aflições, porque geralmente, nós iniciamos numa doutrina e muitas pessoas chegam até ela através de uma dor imensa, uma perda, alguma coisa que nos leva até o local buscando algo. Geralmente, vamos buscar alguma coisa. E ao buscar, quando chegamos no local, nos identificamos e damos prosseguimento. Algumas pessoas realmente passam pela doutrina, passam por uma casa espírita, ou uma igreja, ou um culto, e elas se curam e elas partem. Algumas pessoas permanecem com o trabalho. Isso se chama realmente a liberdade de escolha religiosa. E é algo que nós temos que aprender a respeitar o outro. Nós temos um pensamento. Nós que estamos estudando o Espiritismo, nós temos a ideia, nós temos a convicção através dos estudos, através das obras de Kardec. Nós sabemos sobre a reencarnação, nós estudamos sobre vidas passadas, nós entendemos que somos espíritos vivendo uma experiência carnal, que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, de passagem, que um dia iremos deixar. Então nós temos os nossos valores, a nossa fé e a nossa crença. E tudo isso nos dá uma base e uma segurança, porque é um conforto. Quando perdemos alguém, quando queremos consolar alguém, nós encontramos dentro da doutrina palavras, mensagens com base para dizer às pessoas: não se entristeça, pois a vida não cessa aqui.
É claro que muitas vezes se torna difícil você consolar alguém apenas dizendo que existe vida após a morte quando a pessoa está carregada de dor, quando a pessoa não se conforma com a perda de um ente, quando a pessoa não se conforma com o estilo de vida que ela leva. Momentos em que as pessoas realmente elas não se encontram naquele contexto escolhido por elas mesmas, né? Quando não é uma reencarnação compulsória, quando você realmente opta por aquela determinada situação. Então, como você falar para essas pessoas? E o que nós buscamos quando nós aprendemos? Consolar, levar a palavra ao outro. Agora, temos que ter cuidado? Sim. Como é que eu posso dizer para um evangélico, olha, a vida não cessa aqui. Somos espíritos imortais. Esses irmãos se comunicam conosco. Nos chamaríamos de quê? Né? Geralmente eles denominam que é o diabo, são seitas, são tantas e tantas outras coisas que eles não aceitariam. E a nossa visão, que difere das demais, nós temos que ter cuidado, porque existe algo que também é muito perigoso, que é chamado fanatismo. O fanatismo em qualquer religião, aquela onde você começa a criar a sua verdade, que você se baseia na sua crença e você quer forçar o outro a acompanhar você. Você quer que o outro pense como você pensa e que siga como você está seguindo. Mas nem sempre aquele caminho que nós escolhemos para o outro é o caminho mais acertado. E esse caminho, nós que escolhemos seguir, nós seguimos ele, e através dos exemplos é que nós conseguimos contagiar os demais. Muitas pessoas estão dentro de uma doutrina, mas ao chegar no seu lar, nem sempre ela pratica. Eu me lembro de um fato de uma família que narrava, e que ela dizia que os filhos não queriam seguir a doutrina. E ela se aborrecia muito, essa trabalhadora, ela se aborrecia porque ela dizia, poxa, eu estou sempre na casa espírita, mas os meus filhos não seguem. E passado um tempo ela contou uma história que ela falava ao telefone com alguém dessa casa espírita e que ela contava sobre algo que tinha acontecido dentro, pessoas brigando, diversas coisas. E quando ela desligou, ela disse que o filho perguntou, vocês estavam falando sobre o centro, aquele que você frequenta? E ela disse sim. Poxa, que energia ruim. E ela parou para refletir nesse momento que dentro da casa espírita ela tinha realmente o zelo, o cuidado. E fora da casa espírita, nem sempre estamos pregando tudo aquilo que nós estamos falando. E talvez fosse isso o motivo deles não terem se interessado pela doutrina. Porque quando você quer se interessar por algo, você começa a visualizar os exemplos. Porque os exemplos eles falam muito mais. Porque palavras elas são fáceis. Você pode abrir o Evangelho, você pode abrir um livro, ler uma passagem belíssima, mas na verdade você não consegue praticar. E a verdadeira religião, a verdadeira crença no Pai Maior é quando você aprende e você pratica. Mas esse aprendizado você não vai exigir que o outro seja igual a você. E nós não podemos exigir essa igualdade de pensamento e de atitudes, porque cada ser vem com a sua própria índole. E aqui nós temos a nossa personalidade. Se eu começar a exigir que o outro seja a figura que eu desejo que ele seja, ele vai estar perdendo a identidade dele. Ele vai estar sendo aquilo que eu estou criando. E que, na verdade, eu posso estar criando um personagem para ele. Daqueles da minha casa, da minha família, do meu companheiro, da minha companheira. Nós começamos a criar uma imagem e que aquela imagem não procede. E aquela outra pessoa, talvez para lhe agradar, ela comece a ter um comportamento que você está pedindo, mas ela vai estar se anulando para o mundo, porque ela vai estar sendo apenas o que uma outra pessoa quer. E nós não podemos exigir do outro essa mudança, porque nós viemos aqui para fazer a nossa reforma íntima. Nós viemos aqui para o crescimento, buscando a evolução. E esse buscar evolutivo, eu não posso simplesmente exigir do outro. Eu tenho que fazer a minha parte. E fazendo a minha parte, certamente eu vou estar colaborando para o progresso do mundo e o progresso espiritual. O meu e daqueles que nos cercam, todos aqueles que nos cercam, vão começar a se contagiar.
pelos bons exemplos, pelas boas maneiras, por nossa prática. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado quando eu acredito numa doutrina, que eu acredito numa religião. Eu não posso forçar as pessoas que elas sigam a mesma e eu querendo dizer, esse é o caminho verdadeiro. E as pessoas podem dizer como você tem a certeza que este caminho é o caminho mais acertado. Não podemos. Nós temos em nós dúvidas, nós temos momentos de desafios e que nós viemos aqui para vencê-los. Então nós não podemos aplicar, porque essa verdade muitas vezes nós não sabemos. Nós buscamos nas obras espíritas histórias, exemplo. Nós estudamos a doutrina para nos aprofundarmos mais, porque sem o estudo você também não vai adquirir esse conhecimento. É claro que a amorosidade ela se faz muito mais importante, mas se as duas trabalharem juntas, seria maravilhoso. Você buscando conhecimento e você se trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, nada melhor do que o conhecimento, porque através de todas as obras ali, você vai amadurecendo e você sabe que postura você deve tomar, que conduta você deve ter diante da vida, porque você vai buscar no Evangelho as boas passagens do nosso Mestre, que durante toda a sua passagem foi de exemplo. Junto com as suas palavras, vinham seus exemplos, que fazia com que uma humanidade inteira se contagiasse e o seguisse. É claro que algumas pessoas não acreditavam no nosso mestre, não acreditavam. Pessoas que desafiaram e pessoas que o mataram. Mas, infelizmente, hoje ainda estamos matando Cristo, porque, diante de todos os seus ensinamentos, ainda estamos com a chaga do egoísmo, do orgulho, da vaidade. São esses pequenos empecilhos que fazem com que saiamos um pouco da nossa vibração boa. Então, tudo isso nós aprendemos com o nosso mestre, mas infelizmente ainda falhamos. Quando eu, em posse de todas essas obras, eu consigo começar a aprender. E o maior aprendizado, ele começa no autorreconhecimento. Quando você sabe quem você é como criatura, como você se identifica no mundo, quando você entende qual é a sua proposta diante do Pai, quando você faz toda essa ligação, você começa a buscar respostas para a sua própria vida. E essas respostas elas vão lhe trazendo uma tranquilidade, uma serenidade, que as pessoas vão conseguir se identificar até com a religião que você optou. E o que eu tenho em base de tudo isso é eu saber utilizar os aprendizados da doutrina. Porque é muito fácil, você, como eu disse, você lê, mas você tem que entender e aplicar. No capítulo 9 dos Bem-aventurados, dos que são brandos e pacíficos, ele já começa falando sobre a benevolência. Eu quero tanto que o meu irmão, aquele que divide o lar comigo, seja religioso. Eu quero tanto que ele atue com a caridade. Eu quero que ele pense no próximo. Eu quero que ele acredite no Cristo que eu acredito. Eu quero que ele entenda do mesmo jeito que eu tenho como Deus. Eu quero que ele absorva tudo aquilo, porque eu sei que aquilo é maravilhoso. Mas eu tenho que ter a benevolência com o meu semelhante. Isso já é o principal fruto de amor ao próximo. Porque se eu procuro entender e respeitar, eu estou amando e eu já estou começando a colocar em prática o Evangelho. Exercer a paciência. É glorioso quando nós conseguimos exercer com paciência diante de nós mesmos. Porque, como eu disse assim, nós muitas vezes pensamos que nos conhecemos. Mero engano. Porque nos deparamos com situações das quais nos assustam muitas vezes, de atitudes que nós pensávamos que não iríamos cometer, de desatinos, de agressões, de pensamentos, coisas que nós pensaríamos assim, não, eu não faria. Mas para saber se nós faríamos ou não, temos que ser testados. É por isso que nós estamos nesse processo reencarnatório, de voltas, de aprendizado, de retorno, de convivência familiar principalmente, para que vá exercitando tudo isso. Então, eu tenho que me conhecer. Me conhecendo, eu consigo captar quais são os meus defeitos. Me reconhecendo, torna-se mais fácil.
Porque a paciência é divina. É difícil? Sim, porque nós nos tornamos impacientes com o outro. Nós queremos que o outro tenha um andar do mesmo movimento. Nós queremos que as pessoas caminhem no nosso caminhar, que as pessoas pensem o nosso pensamento, que as pessoas gostem dos nossos gostos. Então, nós não temos paciência quando as pessoas mostram a sua verdadeira identidade. Não, eu não quero isso daqui, porque isso daqui pode ser bom para você, mas para mim eu não me identifico. Na nossa casa, há muito tempo, quando eu iniciei a doutrina, havia uma senhora que durante as mediúnicas, ela geralmente se jogava no chão e se batia muito. E o presidente do centro sempre tentava orientar. E passou um tempo, nunca mais nós a vimos no centro. Passado um bom período, eu encontrei com o marido dela. E ele me disse que a esposa, graças a Deus, estava ótima, que nunca mais tinha passado por aquilo, que para ele aquilo não era muito bom. E aí eu, lógico, acreditei que ele tinha escolhido uma outra casa espírita, que tinha tido uma orientação mais acertada, quando ele me disse que haviam escolhido uma igreja evangélica. Na visão dele, eles resolveram o problema dele. Eu não poderia dizer, não, você está no caminho errado. Primeiro, quem sou eu para poder falar tal coisa? Ele foi pelos exemplos, ele foi pelo que ele estava vendo, que ele achava que aquilo era muito sofrimento para ele e para a esposa, que todas as vezes que estivesse uma reunião, ele tivesse que assistir ela caindo no chão. Então ele não aceitava. Eles optaram por um caminho de igreja evangélica. Quando a religião, a mais verdadeira, a mais acertada, é aquela que você crê em Deus. É aquela que você respeita o próximo, você faz algo pelo próximo. Nós estamos vivendo um momento onde a palavra solidariedade nunca esteve tão em alta. As pessoas estão sendo solidárias, as pessoas estão olhando para o outro com o olhar da alma, com o olhar espiritual. As pessoas deixaram de fixar somente no olhar material. Nós estamos sorrindo com os olhos, nós estamos nos identificando pelo olhar com o uso das máscaras na rua. Nós estamos mudando nosso jeito de ser, de ver a vida. Nós estamos mudando o nosso comportamento. Foi necessário. Quantos de nós não estamos revendo nossos conceitos, os nossos ideais, tanta coisa que nós buscávamos que hoje ela não faz mais sentido. Então, a pandemia ela veio como uma grande escola, um grande aprendizado, aonde começamos a entender que o amar vai muito mais além do que o contato físico, que o amar, muitas vezes você não está próximo, você não dá o abraço, mas você emana aquela energia. Quantas pessoas souberam dizer, Deus nos ajude, Deus, não nos deixe sozinhos, Mestre, por favor, tenha piedade de nós. Aqueles que nem sequer acreditavam e que não tinham uma religião, não tinham nenhuma base, aquelas pessoas que desacreditavam no nosso Deus, passaram a chamá-lo, porque começaram a sentir medo, começaram a sentir pavor, de não poder respirar, de estar num leito, de deixar seus familiares, de perder seus familiares. Tivemos que passar por tudo isso para que tantos de nós acordássemos diante da vida, que o contexto é muito maior do que o que nós pensamos e criamos aqui no planeta. Acreditamos como uma vida única, da qual temos que aproveitar a cada segundo, quando na verdade vamos enxergando através do conhecimento que existe algo muito maior do que isso aqui, muito mais precioso, que é o segmento da vida eterna. Nós estamos aqui buscando vivenciando esse experimento, buscando conhecimento, buscando essa evolução que se faz necessária para o nosso caminhar, para quando adentrarmos no mundo espiritual, que a nossa bagagem seja boa, seja aquela bagagem da boa conduta que nós tivemos aqui na Terra. Então, a paciência, ela é algo que nós precisamos aprender. E como eu disse, primeiro conosco, porque nós não temos paciência nem conosco. Nós não temos paciência, porque quando nós queremos algo, tem que ser no tempo que determinamos. Queremos alcançar alguma coisa e tem que ser no nosso tempo e do nosso jeito. Esquecemos das leis divinas e esquecemos da providência divina, que está sempre ali nos amparando, que está nos guiando e nos levando para um caminho mais acertado.
Muitas vezes negamos essa ajuda porque não queremos enxergar. Afastamos aqueles que estão tão próximos de nós, querendo o nosso bem. Afastamos com as os nossos sentimentos tristes, nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, aquele sentimento, aquela chaga tão grande de enxergar apenas a nós mesmos. Então, vamos exercendo a paciência, porque assim, quando aprendermos a ser paciente conosco, vamos aprender a ser paciente com o próximo, porque essa é a nossa tarefa. Entender que o outro também tem as suas limitações, assim como nós temos. Que o outro muitas vezes não tem o mesmo entendimento. Cada pessoa evolui no seu tempo. A cada um, não podemos exigir que você ande tão rápido quanto o outro. Nós não somos melhores, nem somos piores do que o outro. Nós estamos no caminhar juntos. Então, eu tenho que ter toda essa paciência. E a paciência ainda mais em respeitar. Eu tenho o meu lar. Eu posso fazer um evangelho no lar e de repente eu exijo que todos estejam à mesa, que todos façam parte, porque eu estou fazendo o evangelho no lar e, como se diz lá, eu quero que todos façam parte. Mas se assim não quiserem, se assim não aceitarem, eu tenho que respeitar a vontade daqueles que eu convivo. Eu posso muito bem abrir o evangelho e ali toda aquela mensagem, todas aquelas palavras vai ter uma energia tão boa que vai alcançar ao meu lar aquelas pessoas que convivem comigo e a tantos outros lares. Porque ela tem um poder tão grande que ela consegue ir muito além do que eu imagino. Ir muito além do que eu estou ouvindo naquele momento. Essa é a verdadeira proposta e essa é a verdadeira energia. Porque de nada adianta eu convocar todos da minha família para fazer um evangelho no lar, onde as pessoas não estão concentradas e elas não estão ligadas àquele momento. Alguns vão debochar, alguns vão dar risada. Alguns vão achar que quando você diz eu encontrei Jesus, é algo careta. E muitas pessoas falam, eu me encontrei com Jesus. Nossa, soa como algo antiquado. Mas imagine, se antiquado, seguir Jesus, ser careta, você falar do Evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim, você sabia que a evolução traz a solidão? Peraí, evolução é algo bom. Como é que você me diz que ela está trazendo a solidão? Mas em determinadas situações, você se vê só. Quando a crença não é aceita pelo outro. Quando a sua crença é, muitas vezes, um fator de deboche para o outro. Porque ele não acredita, ele não enxerga como você está enxergando. Mas você não tem que passar o seu tempo que você vai dedicar tentando se explicar, tentando convencer o outro que a sua visão é a melhor. Esse tempo que nós temos disponíveis, vamos entrar em sintonia com o alto, porque seremos atendidos. Porque vamos estar falando do nosso mestre, vamos estar falando do evangelho, vamos estar falando de amor, vamos estar fazendo uma pregação, mesmo que de forma íntima, mas que vai abranger aos mentores, que vai abranger a energia daquele local. Quantas e quantas pessoas, você pode ter uma família com 10 pessoas, se um ali estiver acreditando e atuando, o seu trabalho não vai ser em vão. O seu trabalho vai surtir um efeito muito grande, porque somos energia, emanamos através daqueles irmãos que estão à nossa volta, porque vai existir uma afinidade. Primeiro, afinidade para que eu possa atrair esses irmãos que vão nos orientar, porque todos nós temos os nossos guias, os nossos mentores, os nossos protetores, que caminham junto conosco, nos orientando e respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque se não fosse o livre-arbítrio, seríamos robôs, levaríamos a vida de forma mecânica, e não é isso. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a capacidade do pensar, do agir, do refletir, do aprendizado. Ele nos deu e nos dá essa oportunidade a todo momento. A doutrina está aí, ela é livre. Todos podem ter acesso. Tantas e tantas obras. Nós podemos escolher. E uma vez escolhida, por que não aproveitar a cada momento? Por que não aproveitar? Não, essa liberdade que eu tenho de escolha, ela é algo precioso.
O nosso Pai nos permitiu o livre-arbítrio para que eu possa decidir o que eu quero para a minha vida, o que eu quero. E uma vez como escolha, que eu tenha a responsabilidade, que eu tenha um comprometimento diante da opção que eu fiz. Porque muitos de nós também, nós damos a iniciação e muitas vezes paramos. Paramos porque o mundo chama e nós atendemos. E infelizmente, os prazeres, as conquistas, os desejos, às vezes eles falam muito mais alto do que o nosso propósito de vida, do que o nosso propósito espiritual. Aquele comprometimento que nós fizemos ao reencarnarmos, aquele comprometimento com os nossos irmãos, com os nossos afetos e com os nossos desafetos. Porque quando nós falamos de um evangelho, de uma crença, quando nós falamos da religião dentro do nosso lar, quando nós estamos exercendo tudo isso, temos que entender, compreender a programação reencarnatória de cada um. Vamos assumir, à medida do possível, à medida que tivermos a capacidade e a consciência, para que não se inicie um trabalho e se pare no meio, como muitos, como eu citei agora, como muitos o fazem. Que tenhamos esse zelo, mas que tenhamos, acima de tudo, a palavra respeito. Respeito pelo nosso irmão, respeito pela crença do outro, respeito pela fé de cada um. Como eu disse antes, com a pandemia, a fé nunca esteve tão em alta. A crença nunca esteve tão em alta. As pessoas estão buscando um algo. Quando você encontra a resposta para as suas perguntas, você começa a ter um conforto. Porque que muitos de nós, ao adentrarmos na doutrina espírita, ao buscarmos respostas, ao entendermos tantas e tantas coisas que passam na nossa vida, nós vamos tendo mais tranquilidade. Quando nós acreditamos numa vida futura, quando nós acreditamos na vida eterna, isso nos traz um alívio de saber que nada que estamos fazendo ou passando está sendo em vão. Que precisamos exercer também a obediência, a resignação. A obediência é um dever nosso com o Pai, diante das leis, é a aceitação. Muitas pessoas dizem assim, quando vê um espírita, principalmente, chorando, mas você não é espírita? Diante da perda de alguém, mas você não é espírita? É como se houvesse uma cobrança. Já que você é espírita e acredita numa vida futura, por que você está chorando? Se você diz que a vida é eterna, por que você está chorando? Porque somos saudosos, porque somos apegados, porque nós temos essa visão, mas nós estamos vivendo agora a experiência carnal, onde temos os desejos, onde temos os anseios, onde o medo se faz presente, temos medo do desconhecido, sentimos a falta do outro, quando o outro nos falta, nós choramos, claro, nós sentimos. Não vamos dizer que você não vai ficar por aí se lamentando o tempo todo, que para isso nós temos outro ensinamento que é a resignação, ser resignado diante da dor. Porque não adianta, você passa por determinada dor, mas durante todo aquele período passamos reclamando, passamos praguejando, reclamando, odiando aquela situação. Então, ao desencarnarmos, todo aquele momento foi nulo. Nós desperdiçamos aquela grande oportunidade de sabermos superar a dor, de sabermos entender a dor e enfrentarmos a dor, porque ela é o nosso aprendizado. E a resignação, ela é muito importante nesse momento para nós e para o outro. Então você também não pode exigir aquilo que você não tem para dar. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, tal pessoa não tem consciência. Que pessoa fria, pessoa calculista. Cada um dá aquilo que possui. Você não pode dar aquilo que você ainda não possui. E nós cobramos do outro tudo aquilo que nós não temos muitas vezes. Queremos o amor do outro, mas não aprendemos a amar. Queremos que o outro não seja tão egoísta porque as suas atitudes não nos favorecem. Mas nós não estamos conseguindo, porque já somos egoístas quando pedimos isso do outro. O saber amar, o saber ver no outro a oportunidade de aprendizado. Não exigir que o outro se transforme na figura que nós queremos. Exigir sempre do outro. O nosso lar, ele é a grande base, é a nossa base. Que nós iniciamos a nossa vida em um lar. Nós viemos fruto de uma relação, de um amor,
ou de qualquer outra coisa que tenha levado duas pessoas ao se reencontrarem. Nós estamos começando aqui. Então, estamos no fruto de uma família, de um lar, onde começamos toda a nossa convivência de afetos e de desafetos. E vale lembrar muito isso. Teremos os nossos afetos, mas também teremos os desafetos. Aqueles que vão zombar da sua crença, aqueles que vão desdenhar da sua ideia religiosa, mas que nada disso seja um ponto de julgamento. Porque quando entrarmos em julgamento com o outro, vamos estar nos distanciando daquilo que nós acreditamos. Então, se eu ler o Evangelho, se eu quero praticar, como eu vou começar a julgar o outro? Se o Evangelho ele já pede, não julgue, ame os seus inimigos, tantos aprendizados, e por que não colocar em prática? O outro vai ver que você não julga, que você atua no perdão, na paciência, na obediência diante das leis de Deus. Todos esses exemplos, uma hora vai contagiar. E se todos assim seguirem, que coisa boa, que coisa maravilhosa, porque o teu exemplo serviu, o teu exemplo contagiou, e as pessoas realmente resolveram seguir a toda aquela crença. Então, é muito importante, quando fala tu e a tua casa, que possamos rever o que nós estamos fazendo hoje, como nós estamos exercendo essa crença em Deus e essa crença religiosa, como nós estamos atuando dentro do nosso lar, que é a nossa base, com o nosso companheiro, pessoas que convivem no mesmo lar e que são de religiões totalmente diferentes, daquele que acha que a vida cessa aqui, daquele que acha que você tem a opção de céu ou inferno, daquela religião que acredita que orando e fazendo um Pai Nosso, você será perdoado de todas as suas faltas. Pessoas que acreditam na facilidade desse perdão. Pessoas que acreditam que realmente após uma prece, após uma hóstia, após um culto, seja lá o que for, que elas serão perdoadas. Você não pode entrar em atrito dizendo não, existe a justiça divina, as pessoas precisam aprender. Se nós chegássemos aqui e já tivéssemos toda essa orientação, não teríamos o nosso mérito. Porque o nosso mérito é quando nós aprendemos. E esse aprender é seu, é individual. Você não pode simplesmente chegar e fazer uma prova para o outro, porque mais adiante ele vai precisar saber. Não adianta que as pessoas façam as nossas tarefas são nossas. E nós temos que ter essa vitória individual. Porque eu tenho que aprender para poder me melhorar. Eu tenho que exercer, porque adiante, quando eu precisar daqueles ensinamentos, eu vou ter a mão, eu vou poder colocá-lo em prática. Então, se eu passo por determinadas situações, se eu passo por certas dores, e eu consigo me resignar, eu consigo buscar o verdadeiro sentido da vida, eu vou de encontro ao Pai. Eu começo ali o meu crescimento e eu vou conseguir. Eu vou conseguir diante de afetos e de desafetos. Porque os nossos mentores, eles estão aí nos acompanhando, eles estão nos orientando. É claro que eles se entristecem quando eles enxergam que nós não conseguimos exercer uma boa moral, que a nossa parte terra aqui nos fez perder um pouco o sentido espiritual, que o que nos tira do sentido espiritual é a matéria. Essa coisa que nós adquirimos aqui, de estarmos vivendo num corpo, num planeta, diante dos prazeres, diante dos desejos, diante de tantas coisas que nos tentam. Nós conseguimos desviar muitas vezes. Mas graças a Deus, o Pai não desampara. O Pai nunca nos deixou desamparados. E Ele permite que tenhamos um irmão ao nosso lado nos orientando. Um irmão que vibra, que torce pelo nosso crescimento. Cada um de nós tem esse irmão ao lado. Então, que deixemos também que a espiritualidade possa nos dar as respostas, mas não as respostas que buscamos de coisas fúteis, as respostas para as coisas sérias da vida, para as coisas que realmente fazem sentido no nosso viver. E aprender. Eu posso ter a minha verdade, mas a minha verdade pode não ser a sua verdade. Porque no final de tudo isso,
o que eu trouxe, o que eu aprendi, o que eu pratiquei, o que eu tenho como verdade, o que eu resumo em ser a verdade. Não, eu não sou a verdade, mas eu busco a cada dia o meu melhoramento. Eu busco a cada dia crescer e evoluir. Eu busco e eu agradeço ao Pai. Hoje, todos nós que estamos aqui, conversando, trocando ideias, através de vídeos, através das palestras, das mensagens, dos encontros, nós estamos vivendo um momento que poderíamos dizer, que privilégio podermos fazer parte de tudo isso. Que coisa maravilhosa. Saber que nós estamos vencendo, sabendo que as casas não cruzaram os braços, estão fortes cada vez mais, através desse processo tecnológico, dessa evolução, desse progresso. Estamos juntos, sim, muito juntos. Muito, muito mais do que nós imaginávamos. Talvez mais preocupados em estarmos frente a frente, mesmo que seja através de uma tela. Estamos mais preocupados em buscarmos o Evangelho para o nosso lar. E esse está sendo um momento muito importante. Esse tema é providencial, tu e tua casa. É um momento onde as famílias estão muito mais juntas, onde estão se trocando ideias, onde estão vivendo e vivenciando momentos que deixaram de existir nos lares. Momentos onde a solidão gritou, as pessoas estão precisando, necessitando um do outro cada vez mais. Pessoas que achavam que estar sozinho era bom, estão revendo esses conceitos. Então, nós somos privilegiados sempre, sempre, porque Deus nos deu o grande dom chamado vida. Vida, algo maravilhoso, que mesmo que ela se cesse aqui, diante de uma epidemia, diante de um mal, diante de uma doença, ela cessa aqui, mas ela segue muito mais além. Ela segue a um ponto que nós não enxergamos aqui, porque estamos presos a um corpo. Mas a um infinito tão lindo, a um infinito maravilhoso, um infinito que nós vamos alcançar. Porque nós estamos aqui com essa proposta de trilharmos no caminho do bem, de nos tornarmos pessoas melhores. E que sejamos apenas o exemplo, mas que nós não sejamos a exigência para o outro. Que sejamos a paciência, a obediência, a resignação, a benevolência. Que sejamos o amor em pessoa. Que sejamos um pouco das palavras do Mestre Jesus, para que assim as suas palavras, os seus exemplos consigam contagiar, que a nossa energia, que é algo precioso, que vai vir com uma força tão grande que vai abranger aquele lar que nós estamos habitando, vai abranger a vizinhos, a tantas e tantas pessoas que Chico, quando fazia o evangelho, claro que Chico com aquela luz maravilhosa, o seu evangelho se estendia por uma distância incalculável. E que sejamos um pouco esse expandir, que sejamos um pouco disso para os nossos, para aqueles que nos cercam, respeitando, atuando e entendendo que a religião, a doutrina, a crença e a fé, ela é experimentada a cada um de nós, essa grande oportunidade. Que sejamos luz, porque uma vez você sendo luz, você ilumina até que você não tenha programado o caminho do outro. Você consegue iluminar os passos daqueles irmãos que estão ao seu lado. E assim, meus irmãos, que nós agradecemos o ser, o ter, agradecemos as nossas reformas e as nossas oportunidades, agradecemos esse momento maravilhoso em que nunca estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Podemos estar fisicamente, mas cercados de espíritos maravilhosos, cercados do amor de Deus, do amor do nosso Mestre Jesus, daqueles que já partiram e olham por nós, por aqueles que sorriem quando vislumbram a nossa melhora, a nossa evolução e o nosso crescimento. E assim é que nós agradecemos pela oportunidade do trabalho, porque esse trabalho ele é uma construção maravilhosa e que sozinho não seríamos nada.
Que assim Deus e Jesus abençoe a cada um de nós em todos os nossos momentos, nos auxiliando sempre. Que assim seja, meus irmãos. Gratidão.